Pessoal, sobre o tamanho da página, quando um sistema operacional ele está sendo escrito, né? é, as pessoas têm aí, o projetista tem que decidir qual que é o tamanho da página, né? A gente tem sempre falado aí que a gente está usando páginas de 4 kilobytes. Parece que é bem comum páginas de 4 kilobytes. Mas será que tem alguma forma de a gente falar que 4 kilobytes é bom ou ruim? Então, a gente poderia ter páginas pequenas, small page size, faz quanto? Por que a gente não usaria uma página, sei lá, de 128 bytes? Ou por que a gente vai usar de 4 kilobytes? Ou por que a gente não usaria uma página de 1 megabyte, né? É, então, eu vou tentar argumentar aqui quais são as vantagens e desvantagens para páginas pequenas, tá bom? Small page size. Então, a vantagem para páginas pequenas. Primeira vantagem que ele está falando que é less internal fragmentation, menos fragmentação interna. Que seria fragmentação interna, hein, pessoal? Então, o, quando você vai colocar aí o seu código na memória, né? Então, o seu processo ele está ocupando páginas na memória física, certo? Então, vamos supor que, bom, a página de código e de dados e de pilhas, as páginas aqui elas não podem estar misturadas, principalmente código e dados, né? Então, vamos supor o seguinte, pessoal, vamos supor que aqui eu tenho um código de 5 kilobytes, 5 kilobytes. E tenho páginas de 4 kilobytes. Então, essa página aqui é de código, eu loto ela inteirinha e fica aqui um pedaço aqui, né, de 1 kilobyte aqui. Então, os 5 kilobytes de código estariam aqui nessa região aqui. E esse buraco aqui ficou, esse vazio que ficou, esse buraco aqui que ficou não vai poder ser aproveitado, tá bom? Então isso aqui é o que tem a ver com a fragmentação interna. Ou seja, como as páginas de código tem que ser um número inteiro de páginas, né? Então aquele pedaço que você não consegue aproveitar, ele fica um fragmento, ele fica um pedaço, fragmentado, um pedaço ali que não vai ser aproveitado. Interno é porque está dentro da página do processo. Externo seria se estivesse fora, tá bom, pessoal? Então, fragmentação interna é a memória que foi alocada para o processo, mas o processo não consegue usar, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui uma... se a gente estivesse usando agora, em vez de páginas de 4 kilobytes, se a gente estivesse usando páginas de 1 kilobyte, né? Páginas de 1 kilobyte, então daí e tivesse 5 kilobytes na mosca, então 1, 2, 3, 4, então todo esse buraco aqui seria preenchido totalmente e a fragmentação aqui seria bem menor. Qual que seria o tamanho médio aqui da fragmentação interna aqui? Pessoal, alguém tem alguma ideia? O tamanho médio, aí se a gente vai ficar colocando um monte de processos ao léu, milhares e milhares de processos, a gente consegue apenas usar metade da última página aqui, certo? Então quanto menor for a fragmentação interna, quer dizer, quanto menor for a página, então menor vai ser a fragmentação interna. Tá claro aqui, pessoal? Bom, se a gente estiver usando páginas pequenas, então as nossas estruturas de dados, seções de código vão estar entrando bem nas páginas e, obviamente, que a gente não vai desperdiçar memória, né? Aí com isso a gente vai ter aqui menos memória assim desperdiçada, tá bom? Bom, acho que deve estar claro, né? E qual que é a desvantagem de a gente ter páginas pequenas?
que a gente vai precisar de tabelas de páginas maiores, larger page tables. A gente vai precisar de muito mais páginas. Por exemplo, aqui nesse caso, né, se eu tenho aqui páginas de 4 kilobytes comparando com páginas de 1 kilobyte, suponha aí que a gente está trabalhando com computadores de 32 bits. 32 bits. Aí eu tenho 12 bits para página e tenho 20 bits aqui para as entradas aqui na minha tabela de páginas, né? Então eu tenho 1 milhão de páginas por processo. 1 milhão de páginas é 2 elevado a 20, igual a 1 milhão. Eu tenho aqui, teria aqui 1 milhão aí de entradas, né, para minha tabela de páginas. Enquanto que se eu estivesse usando páginas de 1 kilobyte, o que é 1 kilobyte? 1 kilobyte se refere a 10 bits, certo, pessoal? Eu precisaria de 22 bits aqui, ou seja, 2 elevado a 22 entradas, né? Ou seja, eu precisaria aqui de 4 milhões de entradas para minha tabela de páginas. Então eu preciso aqui de mais páginas, né? Larger page tables, porque para páginas pequenas eu tenho muito mais páginas, certo? Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês aqui como que o Tannenbaum pensou em fazer a conta para descobrir o tamanho da página ótima, tá? Então, P sobre 2 aqui, né, o tamanho da página sobre 2, seria a fragmentação interna aqui, tá? Aqui o que ele está chamando de overhead seria assim o desperdício de memória, né? Tá bom, pessoal? Desperdício de memória. Então, para cada processo aqui, eu estaria desperdiçando P sobre 2, né, por causa da fragmentação interna. Talvez mais, né, porque eu tenho a parte do código, a parte de dados, e uma página de código não vai estar misturada com uma página de dados, suponho eu. Talvez estivesse, talvez não estivesse. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas dependendo se código e dados, a mesma página pode servir para código e dados. Por que eu estou falando que a página... A gente não seria muito bom a gente estar misturando a página de código junto com a página de dados. Por quê, pessoal? Por causa de problema de permissão de acesso para a página, tá legal? Então, você lembra que tem alguns bits na tabela de páginas lá, né, que me falam da permissão. E vamos supor, se eu tenho memória compartilhada, eu tenho um certo tipo de permissão. Se é código, talvez eu tenha permissão só para leitura. Se for dados, eu tenho permissão para leitura e escrita. Então, talvez acho que não é uma boa ideia estar misturando. Mas aqui no livro, aqui para o Tannenbaum, ele falou assim que por um processo, né, devido à fragmentação interna, eu vou estar aqui com um overhead de P sobre 2, tá bom? Vamos adotar isso daqui, tá? E isso daqui, e por processo, o quanto que eu vou estar desperdiçando aqui quanto que eu vou estar desperdiçando aqui por causa da tabela de páginas? Eu vou estar desperdiçando aqui S, tá vendo aqui, ó, S é o tamanho do processo em bytes, né? Então, S vezes E, que é E aqui é o número de páginas em bytes por entrada na tabela de páginas, dividido pelo P, que é o tamanho da página em bytes. Então, S sobre P, vamos pegar só esse S sobre P. O que é S sobre P? S sobre P seria o tamanho do processo dividido por P. Seria o número de páginas médio, né, usado por processo, tá bom? Número de páginas médio usado por processo. E E é o número de bytes que tem em cada entrada na tabela de páginas, tá? Ó,
page entry in bytes. É o número de páginas que tem cada entrada na tabela de páginas. Então esse daqui seria overhead, seria aqui. O que é overhead? É o desperdício de memória por processo. Por que eu estou falando que é desperdício de memória? Que isso aqui é desperdício de memória? Porque o que você está usando na tabela de páginas, você não está usando de fato por processo. Você precisa, mas você não está usando. Então é memória desperdiçada. P sobre 2 da fragmentação interna é memória desperdiçada. Como eu falei, pode ser que seja um pouco maior de P sobre 2, mas vamos deixar assim. Aí, para o overhead, o Tannenbaum ele pensou o seguinte: como isso daqui depende de P, tá vendo? P aqui, P aqui. Então ele pensou assim, vamos derivar esse overhead, né? Você pega a derivada de overhead em relação às páginas, dá um certo tanto lá, iguala isso a zero, e quando você iguala isso a zero, você descobre aí qual que seria o P otimizado aqui. O P otimizado, ele chega à conclusão que é isso. Essa continha aí que eu acabei de falar, que ele faz a derivada igual a zero e tal, isso daí tá lá no livro do Tannenbaum, tá bom, pessoal?